E aí, pessoal? Aqui é o LT, seu apresentador aqui do canal. Se você tá curtindo esse manha, deixa aí nos comentários, dá o like para ajudar a gente a crescer, e já se inscreve para não perder os próximos episódios. Bora pro recap! Lee Yun-Xiao mal começa o treino e já é arremessado com tudo contra a parede da sala de gravidade. O impacto racha o chão e a parede, mostrando que aqueles bonecos de pedra não estão ali para brincar. O resultado vem na hora, sangue no chão e o corpo dele sendo castigado sem pausa. Só que, em vez de desistir, ele entende que esse sofrimento é exatamente o tempero que ele precisa. Mesmo todo quebrado, Yun-Xiao abre um sorriso quase assustador. Ele percebe que treinar sob gravidade 10x, apanhando de bonecos de pedra, pode acelerar absurdamente a evolução do corpo tirânico. Então ele crava uma meta insana: em 3 dias, quer forjar um físico comparável ao de um aprendiz marcial. E se isso der certo, ele calcula que tem uma boa chance de liberar seus meridianos. Mas o preço dessa evolução é brutal. De novo, ele é esmagado, jogado no chão e atacado por todos os lados, como se a sala inteira estivesse tentando moer o protagonista vivo. A pancadaria continua até virar uma sequência de quedas, sangue e impacto seco. É aquele tipo de treino em que qualquer pessoa normal já teria pedido socorro faz tempo. Enquanto Yun-Xiao fica isolado nesse inferno particular, a academia Jialan entra em alvoroço. O boato se espalha, e Yu Eshin, um aprendiz marcial com meridianos abertos, foi derrotado por um suposto inútil que nem tinha Yuan-Qi. E é isso que deixa todo mundo sem chão, porque Lee Yun-Xiao era visto como alguém de corpo comum e talento fraco. 3 dias depois, a porta da sala finalmente se abre. Quando alguns estudantes veem a silhueta saindo, o choque é imediato. Eles olham como se estivessem diante de um fantasma voltando de uma guerra. Yun-Xiao aparece com a roupa rasgada, o corpo ferido e sangue no peito, mas segue andando firme. O mais absurdo é que ele não tem cara de derrotado, ele tem cara de quem sobreviveu e saiu mais perigoso. A galera fica sem entender. Quem é aquele cara que treinou até quase morrer só para ficar mais forte? E quando percebem que é Lee Yun-Xiao, a fofoca explode ainda mais. Os estudantes lembram que ele derrotou Yu Eshin com um único golpe, mesmo antes de liberar os meridianos. Aí começam as teorias. Se ele continua se cultivando desse jeito, talvez consiga até enfrentar os principais novatos da academia. Mas também tem quem puxe o freio e diga que Lu Mandu está em outro nível. Ela já avançou muito mais, virou uma guerreira marcial, e comparar Yun-Xiao com ela ainda parece loucura. No meio da conversa, um grito corta o clima. Os estudantes se viram assustados, tentando entender o que acabou de acontecer ali perto das salas de treino. E quando eles olham, vem o choque real: os bonecos de pedra estão destruídos no chão. Aqueles mesmos bonecos que a academia usava há anos para treinar os alunos foram reduzidos a pedaços. A reação é geral, ninguém acredita que um garoto tenha feito aquilo depois de só 3 dias de treino. Para eles, Yun-Xiao deixa de parecer um inútil e começa a parecer um monstro disfarçado de humano. Enquanto a academia surta, Yun-Xiao já está em outro lugar, se recuperando. O corpo dele começa a mostrar o efeito absurdo da técnica, com as cicatrizes desaparecendo rápido. Depois do banho, fica claro que o físico dele mudou. O corpo tirânico não só aguenta o castigo como também reconstrói o corpo de um jeito monstruoso. Yun-Xiao reconhece que essa técnica de refinamento corporal é poderosa demais, até superior a métodos comuns de alto nível. Agora que já ganhou força de aprendiz marcial, ele decide que pode tentar refinamentos mais simples. Ele se veste pensando no próximo passo: produzir algumas pílulas de baixo grau. Se conseguir fazer isso, a velocidade de cultivo dele pode subir muito. E aí o retorno do antigo Gu Feian começa a ficar cada vez mais real. Depois de sair daquele treino absurdo, Yun-Xiao nem tem tempo de respirar direito. Alguém tenta se aproximar por trás, mas o reflexo dele já está em outro nível. Ele vira e segura o braço do sujeito na hora. Só que Yun-Xiao não segura de leve, não. Ele encaixa a mão no pulso do cara e já puxa com força, como se estivesse lidando com mais um boneco de pedra da sala de gravidade. E aí o pobre coitado vira literalmente um saco de batata no ar. Yun-Xiao gira o rapaz sem dó, enquanto ele entra em desespero e começa a gritar feito condenado. O impacto vem logo em seguida: chão, poeira e humilhação. Quando Yun-Xiao percebe que o inimigo não era exatamente um inimigo, o estrago já está feito.
O garoto esmagado se revela, todo torto e chorando de dor. Ele tenta explicar que é conhecido do jovem mestre, mas o problema é que Yun-Xiao acabou tratando o menino como ameaça. Yun-Xiao reconhece o rapaz como Gordo An, ou An-bai, e fica encarando com aquela cara de quem não sabe se pede desculpa ou se pergunta por que ele apareceu escondido. An-bai, por outro lado, está mais preocupado com o braço, que parece ter ido passear fora do lugar. An-bai reclama da dor, mas Yun-Xiao avalia a situação com calma. Para ele, aquilo não é nada demais. O braço só deslocou, embora o próprio An-bai ache que está quebrado em 1000 pedaços. Sem fazer cerimônia, Yun-Xiao pega o braço do garoto e coloca de volta no lugar de uma vez. O estalo vem junto com outro grito, e só depois disso ele pergunta por que An-bai estava seguindo ele. An-bai tenta se justificar dizendo que achou Yun-Xiao estranho e queria conversar. Ele lembra que, mesmo sem abrir os meridianos, Yun-Xiao ficou forte demais, e isso deixou todo mundo desconfiado. A preocupação de An-bai não é só curiosidade. Ele conta que a professora Lu Yunshan também está atrás de Yun-Xiao, justamente porque esse crescimento repentino não faz sentido para ninguém. Ao ouvir o nome de Lu Yunshan, Yun-Xiao já sente que vem dor de cabeça. An-bai entra em pânico, achando que o amigo vai fugir ou fazer alguma loucura, mas Yun-Xiao continua estranhamente tranquilo. Yun-Xiao tenta acalmar An-bai, lembrando que o braço já foi colocado no lugar. Só que, pelo olhar do garoto, a questão não é mais o braço, ele está começando a achar que Yun-Xiao perdeu completamente o juízo. Então An-bai solta a bomba de verdade. Além de Lu Yunshan, Lan Fei também está criando problemas, dizendo que vai fazer Yun-Xiao pagar assim que voltar para a academia. Yun-Xiao ouve tudo com um sorriso, como se a ameaça fosse pouca coisa. Quando An-bai fala do tal reino da origem, Yun-Xiao reage como se aquilo não fosse o fim do mundo, o que deixa o amigo ainda mais desesperado. An-bai explica que estar no reino da origem não é brincadeira nenhuma. Para os alunos comuns, isso já coloca Lan Fei em outro patamar, com força de guerreiro e vantagem absurda sobre os aprendizes. E a situação fica ainda mais complicada porque não é só Lan Fei. An-bai menciona Shenzhen, a princesa Rushui e outros nomes importantes, todos envolvidos de alguma forma nessa confusão ao redor de Yun-Xiao. Mesmo com essa lista inteira de problemas, Yun-Xiao muda o clima de repente. Ele segura An-bai e diz que tem algo ainda mais importante que o garoto precisa fazer por ele. An-bai congela na hora. O tom de Yun-Xiao fica pesado, e por um segundo parece que ele vai revelar um plano gigantesco ou pedir uma missão extremamente perigosa. Mas a tensão desaba do jeito mais inesperado possível, e Yun-Xiao só quer dinheiro emprestado. Depois de todo aquele suspense, o grande pedido é uma grana para ele conseguir se virar. An-bai, aliviado, entrega uma pequena bolsa e garante que aquilo não é motivo para preocupação. Para Yun-Xiao, esse dinheiro pode ser o próximo passo para conseguir os recursos que precisa e continuar acelerando seu cultivo. Do lado de fora, An-bai ainda tenta fazer Yun-Xiao entender o tamanho do problema. Não é só um cara qualquer vindo atrás dele, tem um monte de discípulo novo já jurado com Lan Fei. E para qualquer pessoa normal, isso seria motivo para sair correndo. Só que Yun-Xiao simplesmente ri, como se tivesse acabado de ouvir uma piada ruim. Ele pega o dinheiro emprestado e ainda solta aquela confiança absurda de quem basicamente diz, relaxa, se eu não morrer, eu pago. An-bai fica até sem reação, porque o Li Yun-Xiao de antes jamais falaria desse jeito. Mesmo com o mundo caindo, o protagonista continua calmo, e An-bai percebe que aquele jovem mestre inútil realmente mudou. Mas aí a coisa desanda do nada. Um ataque brutal rasga a entrada como um raio, estourando madeira, porta e tudo no caminho, sem nem dar tempo de ninguém respirar. Yun-Xiao reage no instinto e se move com uma frieza absurda, evitando ser pego em cheio. O problema é que o golpe não veio para conversar, veio para destruir. An-bai acaba sendo arremessado violentamente e cai no chão todo arrebentado. O impacto deixa uma marca pesada no corpo dele, mostrando que quem atacou não estava brincando. A cena fica feia. An-bai é jogado de um lado, e Yun-Xiao é lançado junto pela explosão, e o estrago no rosto do garoto deixa claro que aquilo passou muito do limite. Não era mais só provocação de academia, agora tinha sangue no chão. Quando Yun-Xiao levanta o olhar, o clima muda na hora. Ele reconhece o responsável, e o nome vem seco, Lan Fei. Na entrada destruída, Lan Fei aparece com seus homens, completamente tomado pela raiva.
Ele xinga Yun Xiao e deixa claro que veio cobrar pelo que aconteceu com seus subordinados. Lan Fei libera uma aura sombria e desafiadora, acusando Li Yun Xiao de mexer com seus homens de novo. E agora ele não quer discussão, ele quer transformar o protagonista em pedaços ali mesmo. A sombra dele se espalha pelo chão, aumentando ainda mais a pressão da cena. Yun Xiao acabou de conseguir o dinheiro que precisava, mas antes de refinar qualquer pílula, vai ter que lidar com um inimigo furioso batendo na sua porta. O capítulo abre já lembrando que esse mundo não perdoa ninguém. Aqui, status e força decidem quem manda e quem vira saco de pancada. Depois do ataque na entrada da academia Jialan, Li Yun Xiao aparece diante do estrago e vê seus colegas caídos no chão. A cena deixa claro que Lan Fei não veio só provocar, ele veio humilhar e forçar uma resposta. Os capangas de Lan Fei comemoram como se já tivessem vencido, exaltando tal brilho de Yun Xiao e o fato do chefe dele já ter alcançado o nível de guerreiro marcial. Só que essa confiança toda é exatamente o tipo de coisa que costuma acabar muito mal perto do protagonista. Eles ainda pedem para Lan Fei acabar logo com Yun Xiao, tratando tudo como uma execução pública. Enquanto isso, Yun Xiao observa os feridos e percebe que, apesar do susto, eles ainda parecem vivos. Lan Fei encara Yun Xiao com desprezo e tenta diminuir a conquista dele, dizendo que o garoto só conseguiu chamar atenção por causa daquele brilho. Para ele, Yun Xiao ainda é alguém que pode ser esmagado sem dificuldade. Então Lan Fei aponta direto para o protagonista e manda ele se ajoelhar e implorar perdão. E se não fizer isso, a ameaça é simples: quebrar braços e pernas ali mesmo. Só que Yun Xiao não reage como uma vítima. Ele apenas acha aquilo interessante, baixa com cuidado a pessoa ferida que estava segurando e começa a se preparar. A distância entre os dois parece pequena, mas o clima muda completamente. Yun Xiao avança tranquilo, como se dissesse que fazia tempo que não ouvia uma ameaça tão arrogante quanto aquela. E aí a coisa desanda para Lan Fei. Por um instante, ele não enxerga mais um estudante qualquer, mas uma presença gigantesca e esmagadora, como se um monstro estivesse olhando para ele de cima. Lan Fei sente o corpo travar e não entende o motivo. Ele se pergunta por que está tão inseguro diante de alguém que, em teoria, deveria ser mais fraco que ele. Mesmo assustado, ele força o movimento e saca a arma, tentando transformar o medo em ação. Afinal, se ele hesitar na frente de todo mundo, sua pose de superior vai por água abaixo. Lan Fei explode para cima de Yun Xiao com um golpe veloz, envolto por uma energia avermelhada. A cena mostra que ele realmente tem força, mas também deixa claro que está atacando para fugir do próprio pânico. No meio do avanço, a mente dele continua em conflito. Ele não sabe de onde vem aquele medo inexplicável, mas entende que, se não atacar agora, talvez nunca mais tenha coragem. A sensação dentro dele é como estar sozinho diante de um mar absurdo, encarando uma força que parece grande demais para ser enfrentada. Essa imagem resume o terror que Yun Xiao desperta sem nem precisar se mover muito. Lan Fei percebe que precisa reunir toda a coragem só para continuar. E é isso que deixa tudo mais humilhante. Ele não entende por que um simples confronto com Yun Xiao faz seu instinto gritar perigo. Mesmo assim, ele avança de vez e coloca tudo no ataque. A energia rosa toma conta da lâmina, e Lan Fei tenta encerrar a luta antes que o medo engula por completo. Do outro lado, Yun Xiao permanece calmo demais. Ele encara o golpe e comenta, quase debochando, que o ataque é simples, direto e determinado, como se estivesse avaliando um aluno. Isso acerta o orgulho de Lan Fei em cheio. Ele interpreta a calma de Yun Xiao como zombaria e parte ainda mais furioso, colocando a lâmina bem diante do rosto do protagonista. O ataque desce com tudo, explodindo energia no impacto e levantando uma luz intensa no campo de batalha. O capítulo corta nesse momento, deixando no ar se Lan Fei realmente acertou Yun Xiao ou se acabou caindo direto na armadilha dele. O golpe de Lan Fei desce com tudo, carregado naquela energia rosa agressiva, mas Li Yun Xiao não entra em pânico nem por um segundo. A lâmina bate, a pressão explode no chão, e já dá para sentir que esse ataque não saiu como Lan Fei esperava. Yun Xiao desliza para trás só o suficiente para dissipar a força, mantendo a postura firme enquanto o impacto rasga o piso. O detalhe absurdo é que ele faz isso com uma calma de quem está corrigindo um exercício mal feito. A ponta da espada de Lan Fei é travada, e aquela energia ofensiva começa a se dispersar em fumaça azulada. O ataque que deveria esmagar Yun Xiao simplesmente para no meio do caminho. De longe,
Os alunos que estavam confiantes na surra travam completamente. Ninguém entende como aquele suposto inútil conseguiu segurar um golpe direto de alguém tão acima dele. Lan Fei fica encarando Yun Xiao com os olhos arregalados, tentando processar a humilhação. Na cabeça dele, não faz sentido nenhum. Um simples guerreiro marcial deveria ter sido partido ao meio por aquele ataque. Ele começa a se perguntar se Yun Xiao abriu os meridianos ou esconde alguma força absurda, porque a defesa foi limpa demais. Só que aí vem o detalhe que machuca ainda mais. Yun Xiao continua com aquele sorriso folgado, como se Lan Fei fosse só um aluno precisando de aula. Yun Xiao ainda debocha, dizendo que Lan Fei usou tudo que tinha e mesmo assim não foi o bastante. E para piorar, ele oferece continuar a luta como se fosse dar algumas dicas para o adversário. Lan Fei congela por um instante, totalmente incrédulo com o nível de provocação. O cara acabou de ter o ataque bloqueado e agora ainda está sendo tratado como aprendiz. A frase entra direto no ego dele, e a expressão muda na hora. Lan Fei rende os dentes, perde a compostura e deixa a raiva tomar conta. Então ele ergue a espada e libera uma técnica com presença bem mais ameaçadora, fluxo das nuvens. A energia vermelha sobe junto com a lâmina, e o clima vira de desafio para a tentativa real de esmagamento. Lan Fei avança com um corte amplo, rápido e pesado, tentando transformar a própria fúria em pressão ofensiva. A espada cruza o ar deixando um rastro vermelho intenso, como se ele quisesse apagar Yun Xiao dali na marrã. Só que Yun Xiao observa tudo de longe com uma tranquilidade irritante. Ele percebe que agora o golpe está mais forte e mais rápido, mas ainda encara aquilo como teste, provocando Lan Fei a mostrar como pretende defender esse contra-ataque. Os alunos ao redor reconhecem a técnica e entram em choque, porque o fluxo das nuvens era algo passado na academia, só que normalmente executado de outro jeito. Um deles até tenta explicar que aquela postura estranha de segurar a espada não parece a forma ensinada, e é aí que todo mundo percebe que algo está errado. Lan Fei gira no ar e continua pressionando, enquanto a lâmina desenha um arco violento de energia. Yun Xiao, por outro lado, começa a entender a estrutura da técnica e nota que a execução dele está longe de ser perfeita. O ataque despenca de cima com tudo, e Lan Fei tenta finalizar na base do ódio. Ele grita para Yun Xiao calar a boca e ir para o inferno, deixando claro que já não está lutando com técnica, está lutando com o orgulho ferido. O rosto de Lan Fei fica deformado pela raiva, olhos arregalados e energia explodindo ao redor. Nesse ponto, ele não quer mais vencer bonito, ele quer esmagar Yun Xiao para recuperar a moral. Mas Yun Xiao solta apenas um som de desdém e nem muda a expressão. Enquanto a lâmina inimiga vem chegando, ele finalmente leva a mão para a própria espada. Com um sorriso frio, Yun Xiao trata a situação como uma oportunidade rara para Lan Fei aprender alguma coisa com ele. A confiança dele é tão absurda que parece até que o perigo está do lado errado. No instante seguinte, o movimento de Yun Xiao corta o ar em linhas claras e velozes. O golpe não é espalhafatoso como o de Lan Fei, mas a precisão muda completamente o fluxo da batalha. A cena abre no alto, mostrando os dois cruzando ataques dentro de um arco de energia, com a espada de Yun Xiao entrando no tempo perfeito. Lan Fei ainda está no meio do avanço, mas Yun Xiao já parece ter virado a luta usando técnica, leitura e controle muito acima do adversário. O contra-ataque de Yun Xiao acontece tão rápido que ninguém ali consegue acompanhar direito. A única coisa que sobra é o rastro do impacto e todo mundo olhando sem entender de onde veio aquele golpe. A lâmina vai cravar direto na estrutura, rachando a parede como se tivesse sido arremessada por uma força absurda. E isso deixa claro uma coisa: o ataque de Lan Fei não só falhou, ele foi completamente neutralizado. Quando o pessoal da academia vê a espada presa lá em cima, o clima muda na hora. Os seguidores de Lan Fei ficam em choque, porque o chefe deles, que entrou cheio de banca, acabou de ser humilhado na frente de todo mundo. Lan Fei arregala os olhos, travado, tentando processar o que acabou de acontecer. A confiança dele vai embora em um segundo, porque Yun Xiao acabou de provar que não estava blefando. E no meio daquela aura azulada, Yun Xiao aparece parado, com a espada na mão, cercado por uma energia sinistra. Ele nem parece cansado, pelo contrário, parece que só agora começou a levar a luta minimamente a sério. O olhar dele fica frio, afiado, daquele jeito que faz até os valentões repensarem as escolhas da vida. Yun Xiao encara Lan Fei como se estivesse vendo um erro ambulante esperando correção. Lan Fei sente o corpo inteiro reagir antes mesmo da mente.
As mãos dele começam a tremer, e é aí que a pose de gênio arrogante começa a desmoronar. Ele olha para as próprias mãos e não consegue aceitar. Na cabeça dele, era impossível um guerreiro marcial como ele ser pressionado daquele jeito por alguém que todos chamavam de lixo. Mas Yun Xiao não dá tempo para a crise existencial. Ele avança e acerta Lan Fei com uma pancada brutal no rosto, fazendo sangue voar e apagando de vez qualquer restinho de superioridade que o cara tentava manter. O impacto seguinte rasga o chão e faz a galera se desesperar. Os subordinados gritam pelo chefe, porque agora não parece mais uma disputa de alunos, parece uma execução pública. Lan Fei aparece acabado, sangrando, com os olhos arregalados de pavor. Pela primeira vez, ele entende que mexeu com alguém que não joga pelas regras normais daquela academia. Yun Xiao surge bem na frente dele, pressionando ainda mais, como se perguntasse que tipo de ideia brilhante era tentar humilhar os outros sem aguentar a resposta. A expressão de Lan Fei mostra que ele não tem mais plano nenhum. Uma garota de branco entra no meio, tentando interromper a cena e repreendendo Yun Xiao pela ousadia. Só que, nesse ponto, ele está completamente no controle da situação. Yun Xiao responde com aquele sorriso debochado, fingindo medo de uma forma descaradamente irônica. Ele ainda transforma tudo em provocação, dizendo que o golpe foi tão forte que até machucou a própria mão. E para piorar a humilhação, ele mostra a mão tremendo como se aquilo fosse prova do perigo que enfrentou. Só que todo mundo entende a verdade. Yun Xiao está brincando com Lan Fei, e o terror no rosto do adversário entrega tudo. Esse foi o vídeo número 4 da saga de Eternal Supreme aqui no canal. Será que a humilhação de Lan Fei vai atrair inimigos ainda mais perigosos contra Yun Xiao? Já se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo episódio, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha que vai rolar. Até a próxima!